Opa, tudo bem? Eu sou a Nui e você se lembra daquele vídeo onde eu comentei sobre ter analog e horror de dois canais diferentes? Então, um dos canais que eu citei no vídeo foi o Static. E além do vídeo do Red Trauma, eu também encontrei no canal dele um vídeo que me chamou bastante atenção, que foi o Tunnel Vision. Que apesar de ser mais um VHS de FNAF, confie em mim que eu acho que vocês vão gostar dele. Então, vamos pro vídeo. Tunnel Vision de primeira começa mostrando um comercial sobre a Circus Baby Pizza World. E no comercial nós podemos ver o Funtime Fox, o Bombom e o Funtime Fred. O que já indica que esse vídeo se passa durante os eventos do quinto jogo da franquia, o FNAF Sister Location, que diga de passagem é um dos meus jogos favoritos de FNAF. Mas enfim, é mais um daqueles típicos comerciais que mostram um lugar incrível e maravilhoso que o seu filho vai adorar, e como a gente tá falando de FNAF, é bem provável que isso tudo não é verdade. Continuando o vídeo, aparece uma frase na tela: As above, so below. Meu inglês é horroroso, por favor, ignorem. Que pode ser traduzida para como é em cima, assim é embaixo. Que é uma frase atribuída a Dries Megister. Que eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse cara, porque senão vou ter que entrar em assuntos sobre química e magia, e eu não tenho a menor vontade de falar sobre esses assuntos. Fora que também isso não vai ter nenhum tipo de importância para a história do vídeo. A única coisa que dá para tirar dessa frase, pelo menos no início, é a referência que ela faz ao fato de que no jogo original, durante boa parte da gameplay, nós estamos em um local chamado Sister Location, que é um tipo de bunker subterrâneo que fica embaixo da Circus Baby's Pizza World. E é daí que vem a parte do assim é embaixo. Mas eu vou voltar nessa frase daqui a pouco. Por hora vamos voltar para o vídeo, onde nós acompanhamos dois funcionários da pizzaria, o Jason e o Blake. Os dois eram responsáveis por verificarem o estado dos animatronics após as apresentações na pizzaria. E caso algum deles apresentasse algum tipo de problema, os dois deveriam consertar esses problemas e deixar os animatronics prontos para quando a pizzaria precisar deles novamente. Porém, pelas gravações de uma câmera, nós vemos que esse trabalho não estava fazendo muito bem para eles, com o Jason reclamando do fato deles trabalharem toda semana sem nenhum descanso e ainda com um salário muito pequeno. Só um adendo que eu estou escrevendo esse roteiro durante a campanha do fim da escala 6x1 da CLT. Que ironia! Mas mesmo com todas essas reclamações, os dois descem as escadas para terminar o seu trabalho. E chegando embaixo, o Jason e o Blake decidem que eles iriam começar seu trabalho pelo Funtime Fox. Mas para entrar na área dele, os dois vão precisar utilizar um cartão de identificação para abrir uma porta. E bem, o Blake trouxe o cartão dele e conseguiu entrar. Mas o Jason ficou tão distraído reclamando do trabalho que esqueceu de pegar o seu cartão. Então o Blake decide que ele já ia começando o trabalho enquanto o Jason voltaria para a pizzaria para pegar o seu cartão. E quando a cena mostra o Blake já dentro do local do Funtime Fox, ele encontra todos os equipamentos destruídos e o local todo bagunçado. E quando ele olha para trás, e a visão muda para o Jason, que ouve o seu amigo gritando e corre para a porta tentando abri-la de todas as formas possíveis, mas ele não consegue. E voltando para o Blake, nós vemos que ele ainda não foi morto. Pelo menos por enquanto. E o Jason do outro lado da porta vê uma poça de sangue saindo de debaixo da porta. E ele vê pelo vidro da porta essa coisa abrindo ela. E a partir daí acho que vocês já sabem o que vai acontecer, né? O Jason tenta fugir do Funtime Fox, mas não dá certo. Depois da morte do Jason, vários avisos começam a aparecer na tela. Mas a única coisa que nos interessa é o momento que o vídeo nos coloca na visão do Funtime Fox. E pela visão dele, nós vemos algumas mensagens que foram dadas a ele. Essas mensagens diziam: Você tem as suas ordens. Procure uma matéria e reporte de volta para mim. Não me decepcione. E a cena corta para a visão de uma câmera e mostra a entrada de um brinquedo da Circus Baby Pizza World. E pelo que dá a entender, esse é um daqueles brinquedos típicos de shoppings onde as crianças entram dentro de túneis. Com a única diferença de que nesse da Circus Babies, as crianças poderiam interagir e brincar com o Funtime Fox. Entretanto, é óbvio que como a gente está falando de FNAF, isso não é uma coisa boa.
E para piorar, logo em seguida nós vemos uma criança entrando dentro do brinquedo. E o que acontece com ela, nós vemos logo em seguida, com um vídeo mostrando a visão da garota de dentro do túnel. E ela se rasteja por um bom tempo pelos túneis, até que ela dá de cara com Funtime Fox. E de lá de dentro os dois têm um diálogo. Who are you? I'm not some stranger. E depois de uma longa conversa, o Funtime Fox parte para cima da garota, mas ela consegue se esquivar, indo para o outro lado. E pelos cantos ela vê o Funtime Fox procurando por ela. Mas enquanto estava se escondendo, a garota nota uma câmera perto dela. Ou seja, alguém estava observando tudo o que estava acontecendo dentro do brinquedo. E vocês já vão descobrir quem que era essa pessoa que estava vendo tudo isso. Mas por agora, pela visão da câmera, nós vemos a garota chegando perto da câmera. E com essa distração, ela não vê o Funtime Fox vindo do outro lado. E depois de tanto tempo, nós finalmente descobrimos o motivo de todas essas mortes feitas pelo Funtime Fox. Pois o vídeo mostra uma conversa entre o Funtime Fox e um homem misterioso. E eu não vou enrolar vocês. Esse tal homem misterioso é o William Afton, o principal vilão de toda a franquia de Five Nights at Freddy's. E nessa conversa dele com o Funtime Fox, o William pergunta como que tinha sido a missão dele, indicando que aquela ordem que foi dada para o Funtime Fox no começo do vídeo, sobre ele ir atrás de uma matéria. E essa tal de matéria é nada mais nada menos que aquela garota inocente que apenas tinha a intenção de entrar no brinquedo para se divertir. Mas para quem já conhece a história de FNAF, sabe que William Afton é um completo psicopata, que não se importa com quem ele precise matar para poder completar os seus objetivos. Ah, e quanto àqueles dois funcionários do começo, o Jason e o Blake, bem, eles foram mortos apenas pelo próprio prazer do William. Porém, no caso da garota, que entrou no brinquedo do túnel, bom, na conversa do William Afton junto com o Funtime Fox, nós descobrimos que ela não foi morta, mas sim atordoada e sequestrada pelo animatronic. E o William apenas disse que precisa conversar com ela. Uma curiosidade é que essa parte da história de Tunnel Vision, sobre o William Afton utilizar os animatronics Phantimes para sequestrar as crianças da Circus Baby Pizza World, é completamente canônica na história original de FNAF Sister Location. Porque durante a gameplay do jogo original, nós podemos encontrar alguns blueprints dos Phantom Animatronics. E um dos blueprints que mais chamaram a atenção da fanbase foi o do Funtime Fred, porque era possível ver o que parecia ser uma criança dentro da barriga do Funtime Fred, revelando que o William Afton estava sequestrando crianças para experimentos ou para alguma outra loucura que se passava de dentro da cabeça desse maluco. E você se lembra daquela frase do começo? Como é em cima, assim é embaixo? Eu acredito que o autor colocou essa frase nesse VHS para fazer um tipo de paralelo com o William Afton, mostrando como ele é uma pessoa cruel na vida pessoal dele, ou seja, em cima, e também é cruel no subterrâneo, ou seja, na parte de baixo, torturando e matando pessoas inocentes para poder realizar as suas loucuras. Mas por hoje é só. Obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.